Que todo louvor, toda glória, toda honra, exaltação sejam dados ao nome de Jesus, por sua obra maravilhosa em nossas vidas. E que nesta noite você que participa deste culto em espírito, também pela internet, por alguma razão, fez com que você não pudesse estar aqui, que Deus derrame uma graça muito especial no seu coração também. Eu me alegro pela palavra de Deus que tenho aqui nas mãos e esse recurso extraordinário que Deus nos deu, nos dá, esse meio de graça que é a sua santa palavra. Eu tenho um colega pastor, idoso, ele é escritor, uns livros curiosos, gostosos de ler. O nome dele é Valdemar Quirino. Ele é pastor, já jubilado, já idade avançada, mas ainda com vigor. E ele conta em um dos seus livros e dá testemunho de como veio a Cristo. E como tantos e tantos que eu conheço, eu lembrei-me desse testemunho específico. Ele já tinha ouvido falar muitas vezes de Jesus, da palavra, mas ele teve um encontro pessoal com Cristo lendo a Escritura. Ele foi a um culto a convite de um amigo e ali, segundo ele, palavras dele, ele estava um tanto ainda desatento, assentado no banco, e uma pessoa que estava do seu lado lhe ofereceu na hora da leitura bíblica a Bíblia para que ele acompanhasse também a leitura. E ele então pôs os olhos naquela leitura bíblica, e enquanto ele lia, o Espírito Santo lhe falou ao coração. Por isso eu gosto de quando a igreja lê a Sagrada Escritura. Eu quero lhe convidar a ler comigo o texto do Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler alternadamente o texto no qual basearei a mensagem desta noite. Vamos ler pausadamente, respeitando a pontuação e a dinâmica da leitura, para que ninguém atropele e a leitura seja compreensível, até mesmo aqueles que estão sem o texto na mão para acompanhar. João, capítulo 11. Vamos ler toda essa história sobre a ressurreição de Lázaro. Leiamos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ainda se demorou 2 dias aonde está. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Maria chegou ao lugar onde estava Jesus. Ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha um poço, uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Que o Espírito Santo aplique as verdades espirituais desta porção ao nosso coração. Amém. Irmãos, esta passagem tão rica de assuntos, de detalhes, de mensagens,
algumas coisas curiosas. Daria para nós morarmos aqui neste texto muito tempo estudando cada uma dessas muitas mensagens. É curioso como Jesus vai se revelando às pessoas em contatos pessoais de diversas maneiras. E é inclusive uma lição preciosa para nós como evangelistas. E da forma dinâmica como o Senhor se revela na palavra àqueles que precisam receber a mensagem do Evangelho. Como exemplo, ele, junto ao poço, na cidade de Sicar, a mulher samaritana, Jesus lhe apresenta o plano da salvação, que na verdade é sempre o propósito maior de tudo, revelar o propósito da salvação. Mas no poço de Sicar, Jesus não fala da ressurreição e da vida, nem fala do pão vivo que desce do céu. A mulher foi buscar água. E naquele contexto, Jesus se apresenta como a água viva, a água da vida, que mata a sede de todo aquele que o busca, mesmo sem saber. Depois, num contexto totalmente diferente, as pessoas com fome, depois de caminharem com ele um longo tempo, e estando praticamente no deserto, Jesus aproveita o contexto e se revela às pessoas como sendo ele mesmo o pão vivo que desce do céu. E todo aquele que dele se alimenta nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, não necessitará de mais de coisa alguma. Aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, abatidos, abalados, sem esperança, Jesus olha para todos eles e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aquele grupo que ali estava carregava um pesado jugo imposto pelo Império Romano. E Jesus diz para eles: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse contexto aqui, as irmãs de Lázaro estavam chorando, em luto, diante do quadro dolorido da morte. E então Jesus, nesse contexto, não fala da água da vida, do pão da vida, do caminho, mas ele diz que ele mesmo é a ressurreição e a vida. E quem está nele, ainda que morra, viverá. Jesus sempre contextualizava a sua mensagem. E tem coisas curiosas e altamente preciosas que poderíamos destacar, estudar em outros momentos. Eu vou apenas pontuar para enriquecer essa introdução que estou fazendo aqui para uma mensagem que quero mostrar para vocês um pouco mais adiante. Só como um exemplo. O texto diz claramente 2 vezes que Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro. E volta a falar sobre isso. Que ele amava muito. E de uma forma indireta diz depois que Lázaro, a quem Jesus amava tanto, estava morto. Não obstante esse amor incondicional e profundo que Jesus tinha por Lázaro, Marta e Maria, Jesus, sabendo que ele estava doente, o texto, no mesmo versículo que diz que Jesus sabia que ele estava doente, a quem ele tanto amava, demorou-se mais alguns dias onde estava, mesmo sabendo que aqueles amados estavam precisando tanto deles. Então, alguém pode olhar grosseiramente ou rapidamente o texto e não entender que amor é esse, que sabendo que um ente querido, ou que alguém tão amado, tão estimado, está doente,
propositalmente se demora onde está, esperando inclusive que ocorresse aquele óbito. Grosseiramente olhando e falando, não dá para entender esse tipo de postura, quando humanamente o que qualquer um de nós poderia ter feito seria correr às pressas para socorrer, como sendo a prova de amor. Mas Jesus, por muito amar e amando tanto, se demorou mais 2 dias aonde estava, falou para os seus discípulos que Lázaro estava doente e que ele iria para despertá-lo. Mas isso é uma mensagem preciosa que no outro tempo nós poderemos compartilhar. Isso mostra que Deus tinha um propósito nisto aqui. Está revelado no texto, quando ele diz que Lázaro está morto, mas esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ele morreu, mas eu vou para despertá-lo. Ele não tinha chegado ainda lá, mas sabia o que ia acontecer. Aquilo tudo era um propósito de Deus. E uma coisa curiosa que quero destacar é que foram 4 dias de sepultamento. E há um estudo bíblico, teológico, que revela que o número 4 na Bíblia está associado também à provação. E em várias passagens e vários episódios, nós encontramos essa referência ao número 4 ou aos seus relativos. Como exemplo, foram 400 anos de provação no Egito. Foram 40 anos de peregrinação no deserto. Foram 40 dias de provação de Jesus no deserto da Judéia. Sempre número 4, relativos à provação de alguém. Em várias passagens isso está posto. Uma outra passagem curiosa que mostra alguém sendo provado, e o número 4 associado a isto, é quando Jesus vai ter com seus discípulos, na 4ª vigília da noite, que parecia uma eternidade para aqueles discípulos. E também revela que Jesus tinha um propósito ali, porque ele sabia o que estava acontecendo, foi propositalmente na 4ª vigília, o que parecia demorado, o que parecia um esquecimento de Deus, o que parecia algo interminável, o que parecia que Deus tinha esquecido dos seus propósitos e de suas promessas, na verdade era um plano de Deus. Fazia parte de um propósito maior para revelar ali a sua glória. Isso está posto no que o próprio evangelista Marcos narra sobre esse episódio, quando Jesus entra para o barco e então diz assim: isso se cumpriu para revelar a glória de Deus, porque eles ainda não tinham entendido a multiplicação dos pães. Então essa passagem de João, Jesus ter se demorado mais 2 dias, então se completando 4 de sepultamento de Lázaro, revela que Deus tinha um propósito maior. Isso está revelado também no final do texto que nós lemos, quando diz que, vendo tudo isto, os judeus que ali estavam entenderam e disseram que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus e creram nele. Tudo aquilo era um propósito de Deus. O que é que isso revela para mim? Que muitas vezes, em nossa vida, acontecem fatos para nós desagradáveis, aparentes perdas, dores lancinantes, prisões demoradas, eternidades que passamos, não entendemos a razão. Quem está de fora pode achar que Deus se esqueceu dos seus filhos, do seu povo. Pode achar que Deus desaprendeu ou que Deus não está se importando com aquela pessoa. E aquela dor parece não acabar nunca mais. Uma eternidade. 4 dias de sepultamento. Mas Deus está no meio da história e no fim dela.
aquilo pode ser um propósito eterno de Deus para revelar ali a sua glória. Eu não me canso de falar, sempre aproveito a oportunidade para revelar o que aconteceu com Jó. Jó, nós podemos ler o livro dele em 1 hora, uma leitura dinâmica, direto, sem pausas para a reflexão. Em pouco tempo podemos ler o livro, que revela um sofrimento e a restauração de todo aquele sofrimento. Quanto tempo aquele sofrimento de Jó levou? Não sabemos, mas não foi pouco, nem pouco tempo, porque para restaurar a família, inclusive com o nascimento de vários filhos, não foram meses, foram anos, não sabemos quantos. E para quem passa pela enfermidade, para quem passa pela dor, para quem passa pelo vale da sombra da morte, um segundo é uma eternidade. Para quem está sentindo na pele a dor, qualquer momento é uma eternidade. Então nós não sabemos quanto tempo aquilo levou, mas sabemos hoje que tudo aquilo fazia parte de um propósito maior, de um plano de Deus para provar a vida daquele irmão e depois aprová-lo e reconstituir toda a sua história. Deus tem um propósito em tudo. Ele é o Senhor das nossas vidas. E algumas pessoas foram separadas, escolhidas na história para, através da dor, da angústia, do sofrimento, glorificarem a Deus. Passando pela prova, pelo luto extremo, glorificarem a Deus. Isso está posto na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Uns foram celebrados e celebraram a vida, celebraram a vitória. E foram enaltecidos na história pela fé que tiveram, recebendo bênçãos, bens e até mortos pela ressurreição. Outros, na mesma história, foram separados por Deus para glorificarem a Ele pela dor. Eu preguei poucos domingos atrás que o mesmo Deus escolheu Tiago para, através da sua morte, através do seu martírio, exaltar e glorificar a Deus, não permitindo Deus que ele fosse livre da morte, mas a sua vida fosse ceifada para glorificar o seu nome. O mesmo Deus escolheu a Pedro para livrá-lo da prisão, no mesmo contexto, poucos dias depois, diante do mesmo propósito do Senhor. Deus pode estar provando a sua vida e a minha, e alguém está achando que está demorado demais, a resposta que não vem, a porta que não se abre, a dor que não passa, mas Deus estando conosco, tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos ser transportados para a glória na presença dEle, podemos também suportar a adversidade e a provação, ainda que se passem 4 eternos dias, 4 eternos anos, ou mesmo 4 eternos momentos, segundos de dor. É uma lição preciosa que podemos entender aqui. Aquela morte de Lázaro, aqueles 4 dias de enterro, além do luto, não foi falta de amor, nem Deus estava ausente daquela história. Eles não sabiam, mas Deus já estava apontando para algo maior. Quero destacar também aqui, nesta história, a forma de crer que nós temos, parcial, circunstancial, reveladas nas falas das irmãs Marta e Maria. Betânia era um lugar que Jesus gostava muito de ir. Era, digamos, um lugar de refúgio. Ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. Era praticamente uma aldeia ligada a Jerusalém, mas só por trás do monte. E Jesus gostava de ir ali. Há várias passagens que acontecem em Betânia. Jesus vai ali. Ele era acolhido ali. Ele era amado por aquele povo. E ele se recompunha também emocionalmente no meio dos seus amados.
Marta e Maria eram preciosas para Jesus. Tem outras passagens com ensinamentos, episódios envolvendo essas personagens. Inclusive, essa Maria foi aquela que resolveu derramar um bálsamo precioso sobre a cabeça de Jesus e também ungir os seus pés com o bálsamo e enxugar-lhe os pés com os cabelos. Uma mensagem maravilhosa, preciosa, que deixa uma lição para todos nós, para todos os crentes de todas as gerações, algo precioso. Ela julgou que aquele que estava ali diante dela era a pérola preciosa, o que havia de maior valor e de mais precioso. É uma lição que está aqui no capítulo 12, mas na frente você pode depois conferir. E então, lá está Jesus chegando na aldeia, 4 dias depois. E as 2 irmãs vão ao encontro dele, uma de cada vez. E quando elas, chorando, falam para Jesus: Mestre, aquele a quem o Senhor tanto ama está morto. Mas mesmo agora, depois de morto, eu creio que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai conceder. Uma declaração aparentemente tão firme, tão convicta, tão verdadeira, tão intensa. E Jesus diz, pode ficar certo que Ele vai ressuscitar. No mesmo instante, elas revelam que aquela crença não era do jeito que merecia ser. Porque Jesus disse, Ele vai ressuscitar. E ambas disseram a mesma coisa. Eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição final, no último dia. Elas não entenderam que Jesus estava ali para trazê-lo à vida naquele mesmo instante. Muitos de nós são assim. Muitos de nós fazemos a mesma coisa. Oramos a Deus e esperamos que as coisas aconteçam no plano natural. Cremos que Deus é todo-poderoso. Afirmamos isso. Mas não cremos que pode acontecer de fato conosco naquela hora e daquele jeito. É uma afirmação espetacular, mas dissociada de uma fé capaz de abraçar o intangível, o imponderável, o incrível. E Jesus disse, pois saiba que Ele vai ressuscitar. E então Jesus vai para o lugar, perguntou onde é que tinham sepultado, e levaram Jesus aonde estava sepultado Lázaro. E Jesus chorou. Alguns intérpretes acham que Jesus chorou por causa da incredulidade dos judeus, uma coisa assim mais espiritual, pela dureza do coração daquele povo. Mas outros comentaristas, e eu sigo o pensamento destes, acreditam que Jesus chorou vendo as irmãs chorando, as pessoas chorando. Jesus era homem, era humano. E diante do quadro da morte, mesmo sabendo que Ele ressuscitaria a Lázaro, Ele se emocionou. Ele se comoveu com aquele quadro. É uma prova de que Jesus é humano, como nós. E sente a nossa dor. Sente o que nós sentimos. Se solidarizou com as pessoas. Ele se envolveu com as pessoas. Ele passou por tudo o que nós passamos. E quando ele vê alguém chorando diante do quadro da morte, ele também chora conosco. Ele sabe o que é a dor da morte, da partida, da saudade, do desenlace. Eu já tive alguns momentos em sepultamento, cerimônia fúnebre. Já ouvi alguns pastores abrindo a boca e dizendo assim, por favor, não chorem. Não chorem. Repreendendo algumas pessoas que estavam convulsivamente chorando. Alegando até, na sua fala, uma certa incredulidade daquelas pessoas que estavam ali chorando, porque, na verdade, nós temos o consolo do Espírito Santo, temos promessas firmes de que aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar, portanto, não chorem, porque, inclusive, a palavra de Deus diz que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Olha, honestamente, a vontade que dava era de
tomar a palavra, de pedir a palavra naquela hora e falar alguma coisa para socorrer aquelas pessoas de uma palavra tão infeliz. Perdoe-me a veemência, mas é uma infelicidade, uma irresponsabilidade, uma barbeiragem espiritual, teológica, doutrinária, porque não é nada disso. Inclusive o que a Escritura diz no Salmo 116, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, não é dizendo que Deus dá sorrisos, fica feliz quando alguém morre, é o contrário. Diz que Deus sofre com isso, Deus chora quando morre um dos seus santos, porque Deus não nos fez para a morte, mas para a vida. A morte é uma consequência do pecado. Preciosa ali é no sentido de cara demais a morte dos seus santos. E, portanto, chorar diante da morte é natural, é preciso, inclusive. É um momento de história que se parte ali. É uma ausência que fica. É uma história que se encerra ali. E lembranças que vêm todas para aquele momento. É hora mesmo de chorar, como diz a Escritura. Há momento de sorrir, há momento de chorar. Aquele é o momento de chorar. É diferente de se desesperar, de se descabelar, de fazer uma coisa assim desproporcional, desmaiar, e aquelas coisas que vemos em alguns sepultamentos, porque realmente nós temos esperança. Temos palavra de consolo, de direção. É diferente, mas aquele é um momento de chorar, de sentir saudade, de entender o momento da separação e de ver de fato a dor, a dureza, a feiura da morte, que nenhuma flor, nenhuma coroa de flores, nenhuma música, nada pode mudar aquele quadro dantesco, difícil, que é o quadro da separação, que é o que significa a palavra morte. Jesus chorou. E aí entra, depois dessa longa introdução e análise de alguns itens, dentre vários outros que eu passei aqui por cima, eu quero destacar algumas coisas, pontuar para a reflexão desta noite, exatamente no que Jesus fez diante do túmulo de Lázaro. Era uma gruta acugentada, tinham colocado uma pedra. E então Jesus dá duas ordens aqui. Ele faz uma coisa e dá duas ordens. São essas três coisas que eu vou pontuar para você pensar comigo nesta noite. A primeira delas está no verso de número 40 e 41. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Veja que os verbos aí postos pelo próprio Cristo querem nos ensinar uma verdade. Verdade que revela quem somos e o que nos diferencia de qualquer outra criatura na face da terra. Os verbos estão invertidos em relação ao que o mundo pensa. Ele disse: não te disse eu que se creres, verás. O ser crente é crer para ver, e não ver para crer. Nós cremos e esperamos. Nós investimos pela fé antes de ver a bênção, antes de ver a resposta. Lembrem vocês que quando Deus mandou que Josué entrasse na terra prometida, atravessasse o Jordão com os sacerdotes, pela fé eles começaram a entrar. E o texto sagrado diz que as águas começaram a se abrir, mas no lado oposto. Eles foram entrando pela fé e as águas não se abriram onde estavam os pés sendo colocados. Elas foram se abrindo no sentido inverso. E eles foram entrando pela fé, crendo que Deus abriria o mar, o rio que estava diante deles, e assim foi feito. Muitas vezes nós temos que ir contra a correnteza,
contra todos os sinais, contra todas as evidências, crendo que Deus está conosco, ele há de responder. E então vem o que Jesus faz. Jesus disse: tirai a pedra, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E o que é que Jesus faz? Ele diz em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. A ressurreição, uma ressurreição, é algo contra todo e qualquer sentido humano, qualquer dado histórico ou científico, é contra o lastro da razão. Uma ressurreição é o imponderável, é impossível. Aquela ordem de Jesus, Lázaro vem para fora depois de 4 dias morto. Os órgãos já em estado de decomposição. É impossível. Humanamente impossível. O que é que isso significa para nós? Porque isso aconteceu de fato. Isso significa que o Deus a quem nós amamos, adoramos, servimos e cultuamos nesta noite, pode qualquer coisa, até o impossível. Se ele decidir, nada será impossível. E pelo que a gente conhece e entende na Escritura, a ressurreição de alguém que é impossível aos olhos humanos e algo ultra extraordinário, é algo ordinário para Deus. Porque o sobrenatural é o natural de Deus. E Jesus disse que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E ele se referia a algo muito mais grave do que ressuscitar alguém dos mortos. Que é salvar alguém que está morto espiritualmente. O que nos torna crentes é sermos esses seres que acreditam no impossível. Do contrário, seremos pessoas comuns, como qualquer incrédulo que procura resolver as coisas em primeiro plano e sempre do modo natural. Mas hoje, 2010, eu creio que Deus é todo-poderoso e pode operar milagres hoje, porque Ele é Deus. Segundo lugar, Jesus ressuscitou a Lázaro porque ninguém poderia fazer isso. Mas ele deu ordens. Primeiro, para que fosse retirada a pedra, e ele pediu que os homens fizessem isso. Ele poderia, como fez com o portão que prendia Pedro no cárcere, e o portão se abriu automaticamente por ordem divina, ele poderia muito bem também fazer com que a pedra rolasse automaticamente. Mas ele preferiu que os homens tirassem a pedra. Eu creio que era por um propósito também, de revelar que tem coisas que nós precisamos fazer. Ações que dependem da gente.
atos, procedimentos, passos, metas a serem atingidas. Eu posso dar muitos exemplos, mas para não ser mais prolixo do que já fui, vou dar só um exemplo. Quem opera o grande milagre da ressurreição espiritual, que é a salvação de alguém, é Deus. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Por mais ardilosa que seja a mente, por mais criterioso que seja o procedimento, ninguém pode levar alguém a Cristo por seu argumento, por sua mente brilhante, ou por qualquer presente, qualquer outro instrumento. Ninguém! Só Deus pode trazer alguém lá do fundo do túmulo para fora. Só Deus. Mas você e eu podemos tirar a pedra. Compete a nós ir e falar, profetizar, bater na porta, obedecendo uma palavra de Deus, cumprindo uma ordem que Jesus dá, indo ao encontro, mesmo sabendo que não compete a nós ressuscitar, mas compete a nós abrir a porta, rolar a pedra, desembaraçar. É uma ordem divina, é propósito dele. E então Deus usa a igreja, o ministério da igreja, o serviço humano, a ação humana para rolar a pedra e ele ressuscita o morto. A segunda ordem de Jesus, ele poderia ter feito isso, já com a palavra de ordem. Quando disse, Lázaro vem para fora, Lázaro poderia ter vindo para fora, sem ataduras, tudo caía, porque as cadeias de Pedro, quando Jesus deu a ordem lá de cima, as cadeias de Pedro caíram dos seus braços, e ele veio desembaraçadamente e seguiu os passos do anjo. Mas Lázaro veio ainda com as ataduras, presos, e Jesus deu ordem aos homens que estavam ali, desatai-o, deixai-o ir. Como nós podemos e precisamos e devemos abençoar as pessoas, desembaraçar os passos das pessoas, fazer com que elas caminhem, fazer com que elas andem, fazer com que elas vejam, fazer com que elas sejam abençoadas pelas nossas mãos, pelo nosso ministério, por ações humanas, em nome de Deus. Deus faz o milagre e opera grandes coisas através das nossas vidas. E veja que, finalizando, toda a história que nós lemos longamente, tudo culmina com uma coisa só. Muitos que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Nós estamos aqui nesta noite, aprendendo da palavra de Deus. Não é para outro propósito, senão sairmos daqui para abrirmos portas, desembaraçar pessoas, para que o nome de Jesus seja glorificado. O ministério da igreja não é razão em si mesmo. Nós não vivemos para nós mesmos, para nos alegrarmos aqui com uma boa música, com uma boa palavra, com a comunhão dos santos. Que gostoso que está. Não é nada disso. O ministério da igreja e o ministério individual de cada crente é levar as pessoas para saírem do túmulo e virem à luz em nome do Senhor. Você não pode ressuscitar ninguém, mas Deus usa você para desembaraçar as pessoas. Que Ele seja glorificado com essa palavra e mova o nosso coração em direção a muitos Lázaros que estão diante de nós.